mais um programa Francamente aqui pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br. Você acessa o portal do JJ. Aí lá no cantinho está escrito Rádio Difusora, aí você clica e consegue nos ouvir ao vivo. E a cores mais tarde lá no YouTube, minha gente. O papo aqui hoje é sério, é seríssimo. Ele esteve aqui há uns 6 meses atrás, mais ou menos, um pouquinho mais, né? E a gente falou da Lei Geral de Proteção de Dados, que entra em vigor em agosto deste ano, né? Tem gente que não está levando muito a sério essa história, então eu trouxe ele de volta aqui para a gente reforçar essa conversa. Quem não viu, vou deixar o vídeo antigo linkado aqui, mas eu quero, bem-vindo, Marcelo Fattori aqui nos estúdios comigo. E eu quero que você explique para a galera o que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Para quem não viu ainda, né, a nossa entrevista anterior, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Boa tarde já, né, a todos os ouvintes aí da Rádio Difusora, Jundiaí, Jovem Pan. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite, Tainá, para que a gente possa abordar um tema tão importante aí da nossa atualidade, mas também dizer que estamos todos muito tristes, né, em razão de todos os acontecimentos que estamos vivenciando. Vindo aqui para a rádio, o trajeto aqui da minha casa até a rádio, notando as ruas vazias, o comércio fechado, as pessoas com um semblante de preocupação. E isso tem deixado, inclusive, as empresas que são alvo, destinatárias desta lei, assim como o governo, extremamente preocupadas também com o ambiente da proteção de dados. Eu acho que um paralelo importante que a gente poderia tratar aqui hoje é realmente sobre essa questão da proteção de dados e inclusive o Covid-19. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi uma lei promulgada em 2018, na época ainda do então presidente Michel Temer, muito em razão do que vem acontecendo, o que vinha acontecendo no mundo afora. A proteção de dados é um tema que preocupa a todo o planeta. O Brasil foi apenas o 113º país que teve uma lei de proteção de dados promulgada, e ela tem como objetivo fundamental proteger a privacidade do cidadão. Então, você, cidadão que vai até um comércio, que vai até um supermercado, uma farmácia, e acaba ali por deixar muitas vezes os seus dados relativos a CPF, RG, endereço, né, a sua identificação, esses dados muitas vezes são utilizados de uma forma não autorizada pelas empresas, ou até, às vezes com boa fé, utilizada para finalidades para as quais você não sabe que está sendo utilizado. Porque ignorar o que é feito com os dados é muito grave, né? Quando alguém retém seus dados, o cidadão precisa saber o que será feito. Você deu o exemplo da farmácia, e eu acho que esse é um exemplo excelente para ilustrar aí a proteção de dados, né? Quando você vai na farmácia, geralmente tem um cartão fidelidade ou com o seu CPF, você fornece seu CPF para comprar um remédio de um determinado laboratório, e esse seu dado fica circulando, inclusive, com os seus dados médicos, com o tipo de remédio que você consome, com as receitas que você entrega na farmácia, né? Isso eu acho que é um exemplo ao alcance de todos, né, para entender a importância da Lei de Proteção de Dados. Exatamente, né? Quando você tem uma entrega dos seus dados de forma não consciente sobre a motivação, sobre a finalidade do uso, você fica simplesmente à mercê de uma segurança da informação, né, daquele estabelecimento comercial que você não conhece, e de uma utilização para finalidades das quais podem ser utilizadas contra você. Porque o maior exemplo é o marketing, né? Quando você dá seus dados, o primeiro impacto que vem pra gente é o ofertamento de mercadorias, né? Com seus dados, só que isso tá na superfície, né? Existe uso de dados de forma mais profunda do que simplesmente te entregar uma publicidade direcionada, né? Exatamente. Quando a gente fala em lei de proteção de dados, tem muita gente que diz, poxa, mas eu gosto de receber algumas publicidades direcionadas aos meus interesses, aos meus hábitos de consumo. O problema é que a coisa não fica parada aí. As empresas, né, se valem dessa informação, e isso é válido, no ambiente comercial que a gente vive hoje, de certa forma até necessário, para dar a você essa vantagem, né, de ter algum desconto, de ter algum direcionamento. O problema é que há uma monetização desses dados, o que você não vem a conhecer, você não vem a saber, na transferência, né, das suas informações para laboratórios, para
planos de saúde, para uma infinidade de outros negócios, né, em que você acaba sendo alvo futuro de alguma coisa contra você mesmo. Um exemplo prático, quando você vai a uma farmácia, primeira pergunta que se faz, né, CPF, não se dá um disclaimer, não se dá ali uma informação precisa sobre o que vai se fazer com aquele CPF. Como, por exemplo, CPF para nota fiscal paulista, você dá o CPF e você foi avisado que será usado para aquela função, para nota fiscal paulista. Exatamente, mas as farmácias vêm fazendo o que, por exemplo? Né? Ela pede o CPF já no balcão. Sim, e você entrega aquela informação. E quando você consulta, né, mas por que do meu CPF? É para ver se tem algum desconto. Na maioria dos casos, esse desconto ele é quase inexistente ou inexistente. Se você fizer o teste e perguntar primeiro o preço e depois o CPF informado qual é o desconto, você vai ver que na maioria dos casos quase você não tem esse desconto. E aí essa informação passa a ser utilizada, né, para não só mapeamento de estoque, para um perfil de consumo daquela região, daquele ambiente em que aquela farmácia está inserida, ou aquele supermercado, ou qualquer outro ramo, né, para a gente ficar só na farmácia, mas futuramente você amanhã tem, por exemplo, um aumento na sua tarifa de plano de saúde, ou você tem algum tipo de negativa de uma cobertura de um exame ou de um procedimento, e você não sabe a razão. E a razão é simplesmente o fato de você ter feito esse compartilhamento de dados com essa farmácia, que sem a sua autorização ou sem você saber, passou a compartilhar também essas informações com terceiros, no caso até com laboratórios e planos de saúde, que passam, portanto, a te conhecer, né, com maior precisão do que você mesmo. Porque ele conhece todo o seu histórico de saúde, sim, todos os seus hábitos de consumo, e pode, a partir daí, traçar um perfil de risco a seu respeito. E aí, em cima desse perfil de risco, negar coberturas, por se tratar de doenças, às vezes, pré-existentes, como também pode majorar, por exemplo, o custo de um plano de saúde. Fora que, né, nós entregamos informações, isso é um ponto muito sério, para instituições das quais não tem a menor possibilidade de garantir segurança no tratamento, sim, desses dados. Sim. E aí eu vou dar um exemplo, por exemplo, aqui, de condomínios, de academias, esses prédios que a gente entra, coloca digital, tira foto, dá o documento também, né? Uma portaria, por exemplo, de um prédio, né? Exatamente. A digital, né, como qualquer dado biométrico, e qualquer dado relacionado ao nosso corpo é um dado biométrico, portanto, com relação a íris, com relação a biometria facial, a digital, são o terceiro grau, ou seja, o maior grau de segurança da informação. E nós distribuímos isso mundo afora o tempo todo, sem se preocupar com o grau de segurança que isso aqui é atribuído a esse ponto. Então imagine que hoje um hacker ele não precisa mais investir pesado para entrar num banco ou invadir um governo, né? Se ele tiver um pouco de criatividade, ele faz um acesso aí invasivo, ilegal, numa academia de bairro, numa, sim, portaria de um condomínio, e ele pode coletar, né, informações a seu respeito. Portanto, nós precisamos ter essa consciência de que os nossos dados estão soltos por aí, sem o nosso controle, sim, sem segurança embarcada nas aplicações onde esses dados estão colocados, e isso acaba por nos deixar vulneráveis. Então essa lei vem exatamente para, nessa panaceia toda que vivemos, regulamentar o uso de dados. Ela não é proibir o uso de dados, gente. Ela vai orientar qual a melhor forma de usar e como as empresas terão que se comportar diante dos clientes aí, das informações de dados. Ela vem desenvolver uma nova cultura, uma nova consciência por parte das empresas. O que a lei vai buscar, e eu tenho muito claro isso para mim, até em razão da experiência que nós tivemos na Europa, dos treinamentos que nós recebemos lá na Europa, onde a lei já está em vigor há mais tempo, que o objetivo da lei não é aplicar multa. O objetivo da lei é eliminar do mercado as empresas que não são sérias, que não tratam com respeito ao cidadão e as suas informações, e educar e conscientizar o ser humano, o cidadão, o usuário, né, de que as suas informações têm muito valor e ele deve zelar por isso. Legal, a gente já volta com esse papo aqui, vamos chamar uma música e daqui a pouquinho Marcelo Fattori e seus dados aqui na Rádio Difusora. E voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora, o maior especialista que eu conheço na legislação, aí, na Lei Geral de Proteção de Dados,
é de Jundiaí. Aproveitem essa conversa. Você, empresário que está fazendo home office, escute essa entrevista porque é importantíssimo. A gente deu uma geral aqui, né, da Lei de Proteção de Dados, da Lei Geral de Proteção de Dados. E eu queria falar um pouquinho sobre esse momento que a gente tem vivido, né? A lei, ela entra em vigor em agosto, continua mantida a data. Essa data continua valendo. Sim, ela entra em vigor dia 16 de agosto, em que pese muitas pessoas têm falado aí sobre, né, o que está por vir, né, em razão do Covid-19, mas até segunda ordem, a lei entra em vigor em 16 de agosto de 2020, inclusive teve uma matéria do site Jota, que é um dos sites mais reconhecidos aí no mundo jurídico, de que existiria uma chance de apenas 0,2% dessa lei não entrar em vigor nessa data. É uma necessidade para o Brasil. Agora falando... Aliás, nesse momento a gente já tinha que ter uma lei em vigor, né? Uma autoridade constituída. Aliás, nós falamos agora no primeiro bloco aí para o cidadão, né? E falando agora para as empresas, porque nós estamos aqui para fazer o alerta para os dois lados, né? O cidadão ter consciência dos seus direitos, mas também as empresas... Porque quem vai ter que se adaptar são as empresas, não é o cidadão, né? Exatamente. As empresas terem consciência das suas obrigações e do limão fazer uma limonada. Nós vamos falar daqui a pouco sobre home office, nós vamos falar de uma série de coisas que impactam no dia a dia das empresas e que tem tudo a ver com proteção de dados. Então, pensando em empresa, né, os empresários, no caso, eles têm que estar atentos para a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, porque em que pese nós estamos vivendo um momento aí turbulento, onde as empresas estão trabalhando aí meia fase, né? Parte trabalhando presencialmente, parte remotamente, os processos de adequação eles devem continuar. Até um dado importante, nós tivemos agora, dia 11 de fevereiro, uma ação promovida pela Defensoria Pública do Estado contra o metrô, ou a companhia do metrô, ou seja, o próprio Estado de São Paulo cobrando o metrô, que é um serviço público, sobre qual o grau de adequação que está sendo implementado pelo metrô, porque ele, Estado de São Paulo, né, não quer chegar em 16 de agosto sofrendo alguma eventual punição em razão de não estar em adequação. Então veja como isso é sério, né, é uma coisa que deve estar na ordem do dia de todos, em que pese o momento que estamos vivendo. Sim. Eu comentei que seria importante a gente já ter isso organizado, né? Porque a gente está vivendo aí em meio a uma situação emergencial, né? Tem esse movimento das empresas, né? De sobrevivência das empresas, como as empresas vão sobreviver a este período que a gente ainda não tem ideia de quando ele acaba, né? Essa quarentena, né? E muita empresa optou por colocar funcionários em trabalhos remotos, né? Principalmente empresas que não são ligadas à produção de materiais de emergência agora. E a gente tem essa questão dos dados, né? O funcionário leva para casa os dados da empresa, ou ele está instalado num programa que tem milhares de dados da empresa. Essa situação também mostra o quão vulnerável nós estamos aí, né? Exatamente. Foi alvo de um trabalho nosso essa semana, até, não sei se é possível, dentro do nosso site, www.seusdados.com, nós temos aí uma seção com um informativo a respeito das normas de segurança, do que deve ser feito para determinar um trabalho home office com segurança. Tem um vídeo explicativo ali também, né, muito interessante ser baixado, ser acompanhado, para que você possa implementar com segurança na sua empresa. O que é importante dizer, Tainá, é que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não se aplica só a dados virtuais, ela se aplica também a dados físicos, a documentos. Sim. Então imagine que você determina, você é empresário, você é chefe de uma repartição de uma determinada área, determina o home office, né, o trabalho remoto na sua empresa. Pode ser que algum funcionário, algum colaborador tenha que levar documentos físicos, tenha que levar pastas para poder trabalhar, como poderá ter que acessar remotamente arquivos e documentos da empresa. E aí a preocupação deve ser diversa, né, com diversas situações. No que diz respeito aos dados virtuais. Então, primeiro ponto, já existe uma defasagem no mercado, uma dificuldade no mercado de se encontrar equipamentos, dispositivos, notebooks para locação. Então, as empresas que não possuem notebook
corporativo para entregar aos seus colaboradores trabalhar em casa, não estão conseguindo fazer alocação porque não existe no mercado. Isso é muito sério, porque o que é recomendável como segurança é que no trabalho remoto o colaborador utilize o dispositivo corporativo, que ele não utilize o seu laptop pessoal, o seu celular, que ele não utilize nada que seja de uso pessoal. Por quê? Porque quando nós estamos ali no nosso momento de lazer, no nosso uso pessoal, nós acessamos redes sociais, sites, aquele link do Zap que a tia manda, você acessa e é um link fake, que te leva para um outro lugar que não era para você entrar. Exatamente, ambientes que não são corporativos e que que geram vulnerabilidades, né? Existe um vídeo na internet sobre o que o Google sabe sobre você, né, no YouTube, e você vê que mesmo com o seu celular estando desligado, sem chip, no modo avião, ele coleta informações a seu respeito e depois ele compartilha isso com a internet. Então imagine que quando você faz o uso dentro da sua casa do equipamento não profissional e passa a utilizar esse mesmo equipamento para desenvolver funções corporativas do seu trabalho, você acaba levando toda a vulnerabilidade para o ambiente corporativo. Então o que se recomenda? Passo 1, que preferencialmente as empresas só forneçam e autorizem o acesso aos seus sistemas por meio de dispositivos corporativos. 2, que ao entregar esses dispositivos para os colaboradores, né, que esses dispositivos sejam preparados com usuários de login e senha específicas para esses colaboradores, para que terceiros não possam ter acesso. 3, que sejam orientados os colaboradores que só façam o uso de rede Wi-Fi segura, particular, que não usem redes Wi-Fi de supermercados, de shoppings, de aeroportos, de hotéis. Café, né? Às vezes tem uns cafés que você vai trabalhar num café e é uma rede aberta, né? Você só faz o check-in ali. Tá. Exatamente, de coworking, por exemplo, como a gente vê hoje em shoppings. Por quê? Porque essas redes não são seguras e elas podem propiciar acesso aos seus dados. Quando você terminar de acessar ou de fazer o uso, que você desligue o Wi-Fi, o Bluetooth do seu equipamento, para que não haja nenhum tipo de invasão externa, que aí para a área de TI, né, que os equipamentos fornecidos aos usuários, né, aos colaboradores, estejam todos eles com seus softwares atualizados, antivírus atualizados, firewalls atualizados, para que você possa estar dentro de uma camada de proteção mais segura. Também é importante que esses equipamentos, ao estarem em nossas residências, em nossos lares, não sejam utilizados por familiares, por pessoas que não são da corporação, para que não haja nenhum tipo de Porque agora cabe à empresa também fazer esses treinamentos com os funcionários. Não precisa ter a lei para a gente começar a tomar alguns cuidados, né? A empresa, porque às vezes o funcionário, até por ignorância, no sentido de ignorar a informação, usa o e-mail pessoal para alguma coisa, algum documento corporativo, ou rede social, né? Ah, não, te passo aqui no WhatsApp da web, né? Exatamente. E faz transmissão de documentos. O que se recomenda é que não se use o WhatsApp desktop, ou seja, né, quando você coloca o WhatsApp no seu computador, que você não acesse redes sociais via computador corporativo, que as áreas de TI das empresas criem um ambiente mais seguro, né, de acesso à internet, proibindo alguns sites que não trazem essa segurança, que haja orientação para que compras não sejam feitas por esses dispositivos. E importante, Daniel, que nenhum documento seja salvo, né, seja uma planilha, seja um documento texto, seja algum outro tipo de documento de desenvolvimento, no computador, no desktop ou no notebook, que ele seja sempre salvo, né, num ambiente seguro da empresa, provavelmente ou através de uma VPN, uma nuvem, e que se não houver, né, essa situação, que a empresa disponibilize aí, esses drivers de mercado, aí, por exemplo, o OneDrive, Box, G Suite, enfim, qualquer dessas marcas aí que são relevantes no mercado, que já tem embarcado nelas soluções de segurança que possibilitam não só você ter uma rastreabilidade,
né, dos dados, do que foram feitos com os dados, se houve alguma utilização indevida ou alguma eliminação, como também uma auditoria mais eficiente sobre o uso da informação. Como o Brasil foi um dos centésimos e tantos países aí... Centésimo terceiro. Gente, o Brasil na vanguarda do atraso, não é mesmo? Tem países que já estão melhores resolvidos aí, né, com a questão da proteção de dados. E já tem muito programa para você comprar que já tem a proteção, né? Então, assim, não é uma coisa que você vai ter que fazer um investimento gigante agora, antes da lei. É claro que precisa fazer adequação, isso tem que ser olhado com calma. Mas, emergencialmente, como você falou, né? O OneDrive, esses sistemas aí de nuvem já conseguem minimizar grandes estragos. Você tem vários equipamentos, várias soluções hoje sérias, reconhecidas, né? Para não ficar numa marca só, você tem o OneDrive, você tem o Dropbox, você tem o Box.com, você tem o G Suite, enfim, uma infinidade delas que vão garantir, né, pelo menos uma camada de segurança maior. O que é importante dizer é que a gente vive num momento de insegurança. Não existe segurança na informação, na verdade não existe proteção de dados, né? O que existe é a era, como diz o Renato Opsibru, né? A era da desproteção de dados. Então é importante que as empresas tenham essa consciência e orientem os seus funcionários, né? Orientem os seus colaboradores, porque esse é o comando principal da lei, a mudança de cultura e de comportamento que tem que partir da empresa. A empresa tem que direcionar os seus colaboradores de como deve ser tratada a questão da proteção de dados. E aí sim entra a questão da adequação, né, que são os programas de privacidade que devem estar já em curso. Aliás, galera, vocês já deviam estar fazendo isso, entendeu? Porque assim, a gente sabe que brasileiro deixa tudo para a última hora. A gente tem aquele discurso, né? Não, a lei tem que pegar. A lei não tem que pegar. A lei tem que ser cumprida. E assim, tem multas pesadas, né? Exato. A lei tem que ser cumprida, a lei já pegou, porque nós trabalhamos com uma lei chamada de enforcement, ou seja, cada empresa, para que tenha a sua aderência à lei, tem que exigir de todos os seus parceiros de negócio. Então, por exemplo, uma empresa de varejo que tenha um software de gestão, ela vai ter que exigir da empresa proprietária desse software que ele esteja aderente à lei. O papo aqui nos estúdios hoje é com o Dr. Marcelo Fattori, aqui, a sumidade na proteção de dados. A gente encerrou o bloco anterior falando um pouquinho do site Seus Dados, porque lá tem muita informação. Gente, sempre lembrando que é importante a gente verificar conteúdos na internet antes de começar a divulgar coisas e compartilhar coisas, né? Então, os Seus Dados têm ali na plataforma muita informação, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, né? Para o cidadão e para as empresas, como a gente já falou aqui. O Marcelo já adiantou aqui, mas a hora que você entra no site tem um teste de aderência. Isso é para as empresas, né? Para as empresas mensurarem ali qual que é o nível de segurança delas, como que funciona esse teste de aderência. Exatamente. Bom, nós privilegiamos na Seus Dados um atendimento digital. A Seus Dados é uma empresa digital. Esse momento de home office, trabalho remoto, para nós não é novidade, porque muito do que tem que ser feito nós fazemos remotamente. Então nós trabalhamos com ferramentas, com uma série de situações que envolvem inclusive inteligência artificial e humana embutida para que possa ser realizado uma análise de aderência das empresas. E aí, ao longo de toda a nossa jornada, nós sempre fomos abordados por pequenas e médias empresas e também por grandes corporações, sobre uma análise prévia, né, de que grau de segurança eu estou, que grau de maturidade eu tenho com relação à LGPD. Então esse novo teste que nós disponibilizamos no www.seusdados.com, você clica lá em fazer o teste, você coloca ali alguns poucos dados da sua empresa, que são para entendimento do seu grau de exposição à legislação de proteção de dados e grau de exposição a vulnerabilidades, e você vai ter ali uma série de questões que você consegue responder aí em tempo médio de 15 minutos a 20 minutos, e em até 5 dias nós fazemos uma avaliação e reportamos a vocês o grau, né, a sua empresa, o grau de segurança, o grau de aderência à LGPD. Isso vai servir como um guia para você tomar a decisão no que diz respeito à sua decisão para fazer isso dentro de casa, contratar uma consultoria, enfim, para que você possa
dá um norte para a questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Importante dizer, que essa abordagem que nós fazemos nesse teste, ele é multidisciplinar. Ele envolve questões regulatórias, jurídicas, envolve questões de processos, envolve questões de infraestrutura de TI e de segurança. Aliás, esse é o olhar que você, empresário, vai ter que dar para a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso não é uma coisa que você vai desenvolver no seu ambiente de TI, com o seu pessoal de TI, ou com o seu time jurídico. Você terá obrigatoriamente que fazer uma análise multidisciplinar. Então, nós trabalhamos com 4 consultorias especializadas hoje, em formação nas melhores universidades, formações na Europa, a respeito de proteção de dados. É importante dizer que muitas empresas trabalham com compartilhamento de dados com o exterior. Essa economia globalizada, né, com importação, exportação e transferência de dados para o exterior, nós vamos ter que olhar não só para a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, mas também para as leis de proteção de dados do país destinatário ou receptor das informações. Porque algumas empresas perderam negócio justamente por não estarem adequadas à legislação, né? Porque em outros países começou a vigorar bem antes do Brasil, e aí isso também foi um empecilho comercial, né? Sim, eu ouvia dias atrás um advogado falando, especialista da área de fusões e aquisições, que existe uma grande corporação no Brasil que estava em vias de ser comprada por uma grande multinacional e que eles estão esperando o 16 de agosto para que daí sim eles possam fazer a operação de compra, uma vez que, como eles lá fora já estão aderentes à proteção de dados, e aqui ainda nós não temos a lei em vigor, a operação deverá acontecer só quando a nossa lei estiver em vigor. Importante dizer, gente, que a Lei Geral de Proteção de Dados, em que pese traga essas questões aí de ter que fazer algum tipo de investimento, ter que fazer algum tipo de análise interna, parar alguns processos do seu dia a dia, ela é essencial para devolver a competitividade para o Brasil. O Brasil só poderá ter competitividade no mercado global se tiver uma lei de proteção de dados. E isso vem da União Europeia, vem daquele possível acordo Mercosul-União Europeia, vem das normas da OCDE, que o Brasil tanto quer participar, quer integrar, né? Então essas são exigências internacionais hoje, não tem como nos furtarmos a essa obrigação. Lembrando que dados valem mais que barras de ouro, que valem mais do que dinheiro. Então, assim, a gente está falando de economia mesmo, né? De economia no sentido amplo da palavra, né? Exatamente. Hoje, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela copiou o modelo europeu e ela vem toda estruturada para não cobrar multas. A ideia não é cobrar multas, em que pese hajam multas severas, né? Que vão de 2% do faturamento do grupo empresarial a 50 milhões de reais por ato de incidente de segurança, ou pelo tão só fato de você não estar adequado, se houver uma fiscalização. E outro ponto importante, essa fiscalização ela é ativa, ela não é passiva, ou seja, eu não dependo que um órgão venha me fiscalizar. Qualquer cidadão, qualquer concorrente meu pode fazer uma denúncia e gerar uma fiscalização. Só que além dessa pena pecuniária, dessa pena financeira, o mais grave é a pena relativa à proibição de uso de dados pessoais por no mínimo 6 meses e a determinação para que você se comunique com todos os seus usuários ou todos os usuários que estão inseridos no seu mercado a respeito da sua insegurança. Ou seja, o que a lei foi buscar? Ela foi buscar gerar uma mudança de comportamento e de padrão para eliminar do mercado aquelas empresas que não atendem às novas regulações, as novas tendências mundiais, de consumo consciente, de sustentabilidade, ou seja, empresas que não cuidam da sua reputação. Então ela vai fulminar a reputação das empresas que são ruins e indesejáveis para o mercado. Algo que o Código de Defesa do Consumidor fez para nós em 1990. Ele tirou do mercado as empresas que não tinham condições de dar assistência técnica, de dar garantia, de colocar no mercado um produto seguro, eficiente e adequado. Coisa que para nós hoje é trivial. Porque os dados acabou virando, até os dados serem colhidos em relações comerciais, acabou virando uma pauta, do... Você acabou de falar o nome. Desculpa, eu... Não, quem estava cuidando é a defesa do consumidor. Isso virou do PROCON, defesa do consumidor, isso acabou virando uma pauta deles por algum tempo, porque antes dessa discussão da lei, a gente não tinha como... para onde recorrer quando um dado nosso vazava. Sim. Por exemplo, teve um grande vazamento na Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. Todos os inscritos ali nos programas de cultura, inclusive meus dados,
RG, carteira de motorista, assinatura, vazou. Um erro, a secretaria alegou que foi um erro técnico. Agora, olha o perigo de você ter toda a sua documentação exposta na internet, acesso, qualquer um poderia acessar, com foto. Tinha foto, tinha minha assinatura, tinha meu CPF, meu RG, meu endereço. Então, faça o que se quiser a partir da coleta desses dados. Né? Abre-se conta em companhias telefônicas, contas bancárias, pode se praticar qualquer fraude. Agora, uma coisa importante... Inclusive banco digital, gente, porque está rolando bastante fraude em bancos menores, né? Não estou falando desses maiores que está todo mundo usando, mas tem bancos menores digitais que já estão aí com problemas de fraude, né? Um ponto bastante relevante que deve ser alertado aos empresários, às empresas em geral, ao comércio, é que o cidadão tem direito, no ambiente da Lei Geral de Proteção de Dados, de solicitar a você, empresário, empresa, que diga que dados você tem a respeito dele e de pedir a eliminação de dados. E se esses dados foram obtidos baseados naquilo que a gente chama de consentimento, ou seja, no ok do cidadão, você terá que eliminá-los imediatamente. Portanto, algo que parece singelo, né? Eu elimino essa informação, ele é muito mais complexo do que se imagina, porque quando nós falamos em sistemas, né, as tabelas de dados, de informações a respeito de um cidadão, um nome, um CPF, um RG, eles estão conectados com diversas outras tabelas num banco de dados, e a eliminação, às vezes, de uma linha pode colocar em xeque todo o sistema de administração daquela empresa. Portanto, é algo muito sério que tem que ser pensado com estratégia, tem que ser pensado com inteligência, para que você não sofra prejuízos muito maiores do que aqui nós podemos dimensionar. Dr. Marcelo Fattori, da seusdados.com, aqui comigo hoje, esclarecendo muitas dúvidas aí, tanto para o cidadão quanto para empresários, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que entra em vigor em agosto deste ano, gente. E não é porque uma lei entra em vigor em agosto que a gente não tem que pensar nela. Aliás, tinha que estar pensando nela, você já está pensando nela muito antes, né? Se preparou para esse momento no Brasil aí, que a gente vai encarar essa mudança é uma mudança de cultura mesmo, né? Da população, das empresas. E também vai rolar curso, que eu estou sabendo aí. Exatamente. Primeiro que é uma obrigação trazida pela lei, né, de que as empresas mudem a sua cultura. Ela fala em dois termos técnicos, que é chato de falar, né, que é Privacy by Design e Privacy by Default, ou seja, privacidade desde o desenvolvimento de qualquer ação na empresa, e privacidade por padrão. Então nós vamos ter que mudar a nossa cultura para que antes de cada desenvolvimento, antes de cada ação que se execute numa empresa, seja pensado em privacidade, isso seja documentado para que a gente possa comprovar para as autoridades. A lei traz também a figura do encarregado de proteção de dados, o DPO, né? E essa figura, toda empresa que trate dados de modo massivo ou que tenha dados sensíveis, precisará ter. Então, diante dessa demanda, né, e na Europa hoje existe uma defasagem de mais de 70 mil cargos, né, tá aí uma ótima oportunidade de trabalho, gente. Com salários bastante relevantes, né, o encarregado de proteção de dados. Nós estamos preparando um curso com os melhores nomes aí do mercado hoje do Brasil, que virão aqui para Jundiaí. Estava previsto inicialmente para a semana do dia 11 de maio, mas em razão desse episódio do Covid-19, nós vamos postergar isso muito provavelmente para junho. Então nós traremos aí, temos confirmado Humberto Ortiz, que é o diretor de privacidade da Mercedes-Benz, o Renato Opsi-Blum, um dos maiores nomes aí da proteção de dados do Brasil, o Domingo Montanaro, da Ventura Academy, um dos maiores peritos em cibersegurança do Brasil. Enfim, outros nomes, nós, da Seus Dados, para tratar da Lei Geral de Proteção de Dados num curso compacto, que vai ser aí de aproximadamente de 16 a 20 horas, sempre no final de tarde, começo de noite, para que as pessoas possam sair de casa, fazer o curso e voltar para suas casas. E também vamos depois fazer isso, cursos gravados, remotos, para divulgação. Mas a ideia é trazer para Jundiaí esse ambiente da proteção de dados, e que as pessoas, as empresas, os profissionais aqui da nossa região, que é uma região extremamente rica em termos de empresas, de indústrias, né, de comércio, que precisa estar atento a isso e que não tem acesso a esse tipo
de formação. Tem empresas, você falou da Mercedes, por exemplo, né? Tem grandes empresas que trabalham com um volume muito grande de dados, né? E são empresas muito grandes para além das fronteiras do Brasil, e tem o pequeno comerciante, né? Tanto um quanto o outro vai ter que se adaptar. E aí é diferente para cada um, Exatamente. Em termos de valores, inclusive, Sim. né? Sim, as adequações, elas são customizadas para cada tipo de empresa. Então nós vamos ter que olhar inicialmente qual que é o grau de exposição que essa empresa tem de vulnerabilidade, quantos funcionários ela tem, quantos sistemas, Sim. quais são, né, as suas áreas de atuação. Enfim, para cada setor, para cada tipo e tamanho de empresa, né, o processo de adequação é um e os valores envolvidos também são diferentes. Porque você falou do DPO, essa figura, que é uma figura que será bem remunerada no mercado, até pela importância do cargo que exerce, da responsabilidade, mas também tem o DPO remoto, né, que é uma possibilidade aí para pequenos e médios empresários. A Seus Dados desenvolveu algo que é inovador no mercado, nós dizemos que nós somos disruptivos, né, que é o encarregado de proteção de dados, ou o DPO as a service, ou seja, nós fornecemos o trabalho de encarregado de proteção de dados de forma remota para as empresas, num modelo de serviço compartilhado entre diversas empresas. Então, assim, hipoteticamente, onde se gastaria 10, né, o custo cai infinitamente, o gasto cai para 1, cai para 2, cai para 3, enfim, a depender da empresa, porque você compartilha esse serviço com outras empresas, e o mais interessante, você ganha uma base de conhecimento maior, né? Todas as consultorias envolvidas passam a ter uma base de conhecimento cada vez maior sobre o tema, e você tem a possibilidade de ter a atualização rotineira de toda a proteção de dados da sua empresa, porque a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, criada por esta lei para regular, fiscalizar e punir, ela vai soltar regulações, resoluções, enfim, ela vai criar um ambiente de proteção de dados que vai demandar constantemente você se atualizar. Então, nesse cenário, essa figura do DPO as a Service, na nossa plataforma chamada Meu DPO, que também você encontra no site seusdados.com, essa plataforma Meu DPO vai permitir a você ter essa atualização sempre constante, e isso sem ter custos extras, embutidos e tudo mais. Então, nós estamos buscando soluções para esse novo mundo, né, que nós vamos enfrentar aí pós pandemia, que nós não sabemos o que vai acontecer, né, como isso vai se dar, mas para que as empresas possam ter soluções apropriadas, eficientes, a um custo bastante razoável e que gere a ela a aderência necessária para estar adequada à proteção de dados e que respeite o cidadão, que respeite as normas e as legislações impostas. Muito bem, gente. Bom, acabou o programa. Obrigada pela vinda. A gente volta a conversar desse assunto, quando tiver o curso a gente volta aqui, porque eu acho que a gente vai ter que ficar conversando disso várias vezes, até as pessoas incorporarem aí as informações de que precisam se mexer com relação à proteção de dados, né? Tainá, queria agradecer imensamente a oportunidade, mais uma vez, estar presente aqui na rádio, difusora, Jovem Pan, dizer que nós estamos vivendo um momento extremamente delicado, né? Nós temos que ter em mente sempre as pessoas que estão passando pelas dificuldades aí do coronavírus, do Covid-19. Nós temos que dar um salve aí para todos os médicos, para todas as equipes médicas, enfermeiros, os hospitais que estão fazendo o trabalho, que estão ali na frente, rezar, independentemente da religião, da crença, para essas pessoas, pedir a Deus resiliência, pedir a Deus sabedoria, inteligência e saúde. Sim, né? Principalmente. Muita saúde. Parar de proliferar fake news, parar de sair divulgando informações que nós não temos certeza, não divulgar fotos de pessoas doentes, não divulgar situações que possam invadir a privacidade de terceiros indevidamente expor. E nesse momento, né, para deixar um pouco esse momento triste, um pouco mais alegre, eu queria dar um salve especial, pedir para o Soneca aqui, né, para deixar a coisa um pouco mais animada, fazer uma pequena provocação e dar um salve Corinthians, vai Corinthians, muito obrigado. Vai tricolor, aqui é tricolor, entendeu? Eu fui enganada nesse programa por esses meninos aqui. É isso, gente, ó, torçam pro São Paulo. Um forte abraço a todos, de longe, remoto, né? Olha, só deixei hoje por ocasiões especiais, hein? Só para não sair na mão com o convidado aqui no final do programa. Um abraço a todos, fiquem com Deus, né? E que tenhamos dias melhores muito mais rápido. Obrigada, Marcelo. Galera, eu vou bater no soneca agora, beijo, tchau. Difusora Jundiaí. Ai, menina!